Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco vamos ler a Bíblia, mas antes, igreja, quero lhe explicar uma coisa. Deus não escolhe uma pessoa por acaso. Deus não escolhe uma pessoa para brincar com os sentimentos dela, para brincar com a vida dela, até porque Deus é o dono da vida. Então, se Ele escolhe alguém, é porque Ele tem propósito na vida dessa pessoa. Repita comigo: Deus me escolheu e o propósito dele se cumprirá na minha vida. Você sabia que o Salmo 23, embora o número é 23, mas esse salmo foi o primeiro salmo de Davi. O número é 23, mas na verdade ele foi o primeiro. Esse salmo aqui conta de forma resumida a vida de Davi. A vida dele não foi uma vida fácil. Ele era um vencedor, mas tinha que lutar muito para vencer na vida. Como você. Você é uma vencedora, é um vencedor, mas você tem que lutar. E o mal, por saber disso, ele vai querer tirar a sua força. Como é que o mal tira a força de uma pessoa? Porque a Bíblia diz que o maligno não toca naquela pessoa que é filho ou filha de Deus. O mal não toca. Realmente ele não toca em você. Mas ele pode tocar nas coisas que envolvem a sua vida. Que coisas? Família, vida pessoal, trabalho, saúde, coisas que envolvem nossa vida na terra. O mal pode tocar em pessoas para querer lhe perseguir, para querer fazer mal a ti. O mal não toca em você, mas ele toca em coisas que você faz parte. Quem percebe o pastor? Então você tem que ser forte mesmo, para aguentar a pressão, as lutas e perseverar. Aí você vai vencer. Se você perseverar, você vai vencer. Às vezes Deus vai deixando a gente passar pelas lutas, mas no final Ele nos dá o livramento. Observe Daniel. Daniel era vítima de inveja na corte do rei Nabucodonosor, do rei Dário também. Então ele era perseguido, era proibido ele orar, era proibido falar de Deus, mesmo assim ele falava, mesmo assim ele orava. Criaram um decreto dizendo que se ele orasse, olhando para Jerusalém, ele seria punido, e ele mesmo assim orou, e Deus foi guardando ele. Depois Daniel foi preso, foi lançado na cova dos leões. Até aí Deus não fez nada por ele, mas Deus estava preparando a reviravolta. Quando ele chegou no chão da cova, que os leões era para devorá-lo, porque os leões estavam famintos, Deus aí mandou um anjo. Olha só, Deus poderia evitar que ele fosse para a cova, podia livrar lá em cima, no palácio, mas Deus foi deixando pelo seguinte, para ver o coração de Daniel, se Daniel aguentava mesmo aquilo. Se você diz: pastor, minha vida está igual a laranja, quando é feita o sumo de laranja, não é espremida? Sim. Então, você já fez sumo de laranja, sabe como é? Você vai espremendo ali, ó, até cair a última gota. Talvez você está assim, sendo espremida pelas situações. Mas Deus está deixando. Mas no fim Ele te dá o livramento. Ele prospera, Ele abençoa, Ele te levanta. Daniel foi livre e quem fez mal a ele foi para o lugar dele e aí foi devorado. Então Deus quer que você descanse seu coração. Deus fez a terra em 7 dias, em 6, né? No 7º Ele descansou. Ele não fez em um dia só. A nossa vida não muda em um dia só, em uma manhã só. Leva um tempo. Há um processo a ser enfrentado, até você chegar aonde você quer chegar. Então Davi também passou por isso, e ele conta a história dele no Salmo 23, que é o primeiro salmo que Davi escreveu. Vamos ler para você entender o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada o que? Me faltará. Por que Davi falou isso? Porque embora Davi, ainda muito jovem, os irmãos o desprezavam. Ele estava sempre com as ovelhas pelos campos, sempre sozinho, fisicamente, mas Deus estava com ele. E nada faltava para ele. Ele tinha água para beber, tinha comida para comer,
tinha lugar para dormir, embora dormia no deserto, dormia nas colinas, mas Deus cuidava dele. Então ele começa fazendo tipo um agradecimento. Ele começa o salmo dando um reconhecimento. Olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele começa falando isso, falando de Deus, igreja. Você vê que Davi, ele não começa falando das coisas, das armas, das pedras, das ovelhas. Ele começa falando de quem? Do Senhor. E é o que você deve sempre fazer. Ó, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Não vai faltar trabalho, não vai faltar saúde, não vai faltar cliente, não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar oportunidade, não vai faltar justiça, não vai faltar nada na minha vida. É isso que você tem que falar, em nome de Jesus. Quem está percebendo, pastor? Você está no seu trabalho, não vai faltar vitória na minha vida. Vai ter luta? Vai, mas não vai faltar vitória, em nome de Jesus. Aprenda isso. O Salmo de Davi, o 23, que é o primeiro salmo que ele escreveu, é uma revelação do que ele passou e do que a gente também passa. Aí diz aqui o versículo 2, ó, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de quê? De descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha para mim, igreja, esse salmo ele é muito lindo, é muito forte as palavras que ele diz. Você vê que ele tinha uma ligação grande com Deus, ele tinha uma ligação muito forte com Deus. E olha que Davi aqui nem era rei ainda de Israel, não era rei, não era soldado, não era guerreiro do exército do rei Saul. Na altura Saul era rei, Davi era só um jovem que tocava harpa, só isso, e cuidava de ovelhas. Mas o coração dele já era de Deus, igreja. Esse está o segredo para a gente vencer. A gente pode não ser nada para esse mundo, mas o nosso coração, ele pertence a Deus. Seu coração é um tesouro aqui nessa terra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Olha o que diz o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando ele fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, são os momentos difíceis, momentos de ameaça, momento de injustiça, um momento de desemprego, de dificuldade. Isso é um vale da sombra da morte. O que é um vale? É um lugar que fica embaixo, entre as montanhas. Tem as montanhas e embaixo tem o vale. Quando Davi lutou contra Golias, foi num vale. Olha só, ele nem tinha lutado ainda contra Golias, mas ele já estava profetizando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, Golias, ele era assassino profissional. Todo mundo na época tinha medo de Golias. Até o rei Saul teve medo de Golias, tanto medo que nem Saul o quis enfrentar. Golias era tão temido que Golias falou assim, ó, manda só um homem lutar comigo, manda só um. Se ele me derrotar, nós os filisteus seremos vossos servos, mas se eu derrotar, vocês serão nossos servos. E Saul, ó, ficou com medo. Era rei, mas tinha medo. O título não quer dizer nada. Tem gente que tem grandes títulos, mas não tem coragem, como você tem. Você pode não ter título, mas você tem coragem dentro do seu coração. Você é uma pessoa que arrisca. Há um ditado que diz assim, ó, ou você arrisca, ou vai imaginar como seria. Olha só, eu também sou assim, eu prefiro arriscar do que não arriscar e ficar pensando, poxa, como é que seria se eu tentasse? Mas não tentei, depois se arrepende. Tem que tentar, tem que lutar. Não pode existir, não pode ter medo. Foi o caso de Davi. Quando Davi teve a chance de enfrentar os gigantes, Davi pensou o seguinte, olha, se eu já derrotei um urso, se derrotei um leão, que é mais forte que um gigante, esse gigante não é nada para mim, eu vou enfrentar ele. E Davi também era inteligente, porque quem enfrentasse Golias e vencesse,
iria ter isenção de impostos na época. Já havia política, né, naquela época. O rei Saul falou, quem derrotar o gigante, a pessoa que derrotou e a sua família inteira não vai pagar mais impostos. Como a gente paga impostos, no caso, né? Eu queria que levantasse um goleiro para eu derrubar para não pagar mais impostos. Mas tudo bem. Seria bom, seria. Davi, aí ó, não paga imposto, quem derrubar o gigante, e vai casar com a filha do rei. Então Davi falou, poxa, se eu derrotar o gigante, eu estou abençoado. Vai casar com a filha do rei, e casando com a filha do rei vai se tornar soldado ou príncipe do exército também. Então Davi pensou, peraí, chegou minha chance. Tudo bem que eu estou no pasto, cuido das ovelhas, mas se surgiu essa chance, eu vou aproveitar essa oportunidade. E ele foi. Ele chegou no acampamento, o que é que o Golias está falando aí? Está falando que é para mandar um homem lutar com ele. Davi olhou e tem alguém para lutar? Não, está todo mundo com medo. A Bíblia diz, igreja, lá em 1 Samuel, que o coração de Saul e do exército derretia de medo. O que é um coração? Eu nunca tive um coração derretendo de medo. Deve ser um medo fora do comum. Derretia de medo o coração. E Davi falou, eu vou lutar contra ele. Contra esse incircunciso. Um homem que nem tem aliança com Deus. Vocês têm que parar de ter medo de gente que não tem ligação com Deus. Elas têm ligação com o diabo. E quem vence o diabo é quem? É Deus. E você está com quem? E por que vai ficar com medo desses endemoniados? Você tem que enfrentar eles. Não é ter medo, também não é ofender eles. Mas é botar o pé no chão e lutar. Ainda hoje eu fui ofendido no trabalho, um sujeito gritando, ofendendo. Falei com ele, fale baixo, porque eu não estou te gritando. Tenha calma. Para que esse nervosismo? Você vai chegar aonde com esse nervosismo? E ele olhou assim, sem graça. Ou seja, para que essa bravura toda? Essa gritaria, raiva, para quê? Vai levar para onde? Então não é fácil o mundo aí fora. Deus até está permitindo eu trabalhar nessas coisas para entender mais o que vocês também passam. Porque eu tive em ministérios que não deixavam a gente trabalhar. Uma vez eu fiz um trabalho, eu fiz a reunião, eu estava em outro ministério, né? Fiz a reunião e fui fazer uma pintura numa casa. Fui pintar e o pastor soube. Ele perguntou, você está sujo assim por quê? Cadê sua roupa social? Que tinha que andar bem vestido, né? De gravata e tal. E eu vim todo, pronto, roupa de trolha. Pois, essa roupa aqui não, fui fazer um serviço. Mas quem mandou? Não pode trabalhar não, rapaz. Não pode. Tem que estar o dia inteiro aqui dentro. Não, eu vou trabalhar. Aí me chamaram no escritório e disseram, ó, você agora é um servo. Tem que seguir as regras, não sei o quê, PPP. Pronto, aí eu parei. Mas eu ficava revoltado. Eu queria fazer alguma coisa. E eles não deixavam, igreja. Que coisa, né? Ou seja, eles queriam ser tipo vagabundos, digamos assim. Eu queria dar o litro, mas não podia. Eu peguei e saí fora. Não vou ficar num lugar que está barrando o meu crescimento. O apóstolo Paulo trabalhava. Os apóstolos trabalhavam. Eles largaram tudo, mas largaram tipo assim, as redes, largaram as vontades deles para fazer a vontade de quem? De Deus. Mas eles trabalhavam, tanto trabalhavam, que Jesus, quando ressuscitou, foi até o mar e viu eles pescando. Não apanharam nada naquele dia, porque há dias, você que trabalha, há dias que não são fáceis. Mas isso não quer dizer que amanhã vai ser igual hoje. Amanhã pode ser melhor, pode ser diferente. O amanhã pertence a Deus. Deus sabe o que faz, diga glória a Deus. O que importa é que você tome atitude. Tomou atitude? Deixa Deus agora agir na tua vida e Ele vai agir. Porque Ele está contigo. Quem abriu a porta para você? Foi Deus que abriu. Quem te deu capacidade? Foi Deus que te capacitou. Quem lhe sustenta até aqui? É Deus, é Ele que vai guiar e vai abençoar. Deus pode em um dia resolver muita coisa na sua vida. Então aguenta firme e espera no Senhor, que o melhor virá em nome de Jesus. Repita comigo, eu creio que o melhor virá sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Aí diz aqui, vamos ler de novo o 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aqui foi a luta contra Golias,
não temerei mal nenhum, ou seja, não vou ter medo do gigante, porque tu estás o quê? Comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão quer dizer a presença de Deus, e o cajado é a palavra de Deus. Foi isso que Davi quis dizer: olha, a tua presença e a tua palavra me consolam. E no mundo de hoje, só vence quem tiver mesmo a palavra de Deus. Vocês não sabem o que a gente vê aí fora de gente, digamos assim, sem nenhum controle emocional, porque elas não têm a palavra para acalmar elas. Hoje, eu mandei uma mensagem para o meu superior, onde eu trabalho, falando de fé. O vídeo que eu botei na net, que eu falo lá na palavra, sobre a pessoa ter força e coragem. E nesse vídeo eu explico que as lutas que a pessoa está passando não é para o seu sofrimento, mas sim é um treinamento para ela usar a força e a coragem que está dentro dela. E nesse vídeo eu pergunto: qual é o líquido mais caro do mundo? E eu respondo. Alguns aqui se calhar não sabem. A senhora sabe qual é o líquido mais caro do mundo? Mas talvez vocês vejam minha rede social e é fácil. E você? Aí é fácil. Mas eu perguntei, né? Sem dizer. Se botaram lá o like, já viu? A senhora sabia? Sabe o que é o líquido mais caro do mundo? Pronto. Voltando aqui à pergunta. Quem sabe qual é o líquido mais caro do mundo? Faz assim. Quem não sabe, faz assim. Não sabe. Não sabe não? Então eu vou falar. O líquido, depois vai no meu Face, Dani, você vai ver lá o vídeo. O líquido mais caro do mundo é a lágrima. Porque tem 1% de água e 99% de sentimentos. E a lágrima não se vende no mercado nem nas lojas. Você não vê lágrimas à venda. E ela é produzida dentro da gente. Quando a gente está muito alegre ou quando a gente está muito triste, aí a lágrima é produzida. Então esse é o líquido mais caro do mundo. Porque tem 1% de água e 99% de sentimento. Repita comigo: a lágrima tem 1% de água e 99% de sentimento. Não é interessante isso? Agora já está sabendo o que é, né? É forte. Quase ninguém fora. Pergunta a sua família, algum farinha. Sabe qual é o líquido mais caro do mundo? Eu pensei que era sangue. Bom, não é. Teve um colega meu que falou assim, ó. Eu falei: você crê em Deus? E ele: não acredito. Nem acredito, nem desacredito. Aí eu falei: você quer ver eu te fazer uma pergunta e você vai acreditar agora em Deus? Ele: eu duvido. Duvida? Existe alguma máquina que faz sangue? Aí ele ficou assim: máquina que faz sangue? Não existe. Tanto não existe que a gente tem que doar o sangue. Existem os dadores de sangue. Então, se não há máquina que faz sangue, sangue vem da onde? Quem é que faz o sangue? E ele ficou assim: puxa, ninguém nunca falou assim, algo assim para mim. Realmente, eu acho que agora eu acredito mesmo. Porque não tem máquina que faz sangue. Eu falei: não tem. O sangue é o poder vivo de Deus dentro da gente. É o poder líquido. O sangue é o poder líquido de Deus dentro da gente. Sangue é vida. Se cortarmos os pulsos aqui, todo mundo, em 10 ou 15 minutos, acabou a vida. Porque o sangue vai esvair-se e a pessoa morre. Sangue é o quê? É vida. Quem já matou galinha aqui? O pessoal da aldeia sabe o que é. Passa a faca no pescoço, coitada da galinha. E aí sai o sangue todo, a bichinha morre. Minha mãe tinha uma galinha bem grande. Essa galinha, até hoje eu tenho um trauma dessa galinha. É sério. Ela arrancou a cabeça da galinha. Não é que ela saiu no terreiro andando. Galinha sem cabeça, não tem a mula sem cabeça? Ali era a galinha andando assim, ó, sem a cabeça. E o sangue voando assim. Eu falei: meu Deus do céu, tá amarrado. É sério. Já aconteceu ao meu marido. Não é assim? Arranca a cabeça, ela sai assim, viva. Eu falei: meu Deus do céu. Olha, então veja bem. Por que eu estou falando dessas coisas? Para você perceber que Deus, Ele cuida de tudo. E Ele sabe o que você tem passado. Por isso que Davi, ele fala: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão é a presença, o cajado é a palavra de Deus que consola você, que abençoa você. Então aproveite esse dia de hoje, amanhã, domingo e o resto dos dias para refletir. Quando você for para casa, for para o seu trabalho, pare para refletir na sua vida. Pare para refletir como Deus tem sido bom contigo.
Não pense a senhora e o senhor que Deus só é bom contigo quando o milagre acontece. Eu, no meu caso, se milagre nenhum acontecer, eu considero ele maravilhoso comigo do mesmo jeito. Se a porta abrir, ele é maravilhoso. Se não abrir, é maravilhoso do mesmo jeito. Então, ame o Senhor acima de tudo nesse mundo. Às vezes a gente se desgasta pensando no amanhã, nisso e naquilo, e a gente esquece que a nossa vida está por um fio. Se Deus quiser desligar a energia da nossa vida, Ele faz assim, acabou. Desliga a nossa vida e fica tudo aí. Todas as preocupações que tu tem, contas para pagar, compromisso, isso e aquilo, fica tudo. Vai ficar para quem ficou vivo aí, o parente seu, o amigo, eles vão resolver. E você sobe direto. Então, por favor, viva um dia de cada vez, cumpra assim seus compromissos, mas não se desgaste. Se é para se desgastar, desgaste-se orando a Deus, fique cansada buscando a Deus, chorando diante de Deus. E Ele vai cuidar de você como tem cuidado de você. Amém? Para concluir, olha o que diz o versículo 5. Preparas-me o quê? Uma mesa. O que fala mais? Na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Olha para mim, igreja. Quando você está em sua casa, lá tem mesa, com certeza tem que ter uma mesa. Quando você vai para a mesa, você vai para três coisas. Ou é para sentar, para escrever alguma coisa, ou para sentar mesmo normal, ou para comer, ou então para falar com alguém. Está aí na sala, ou senta no sofá, ou senta mesmo na mesa se tiver mais pessoas. Então a mesa é um local de decidir. Quando a gente vai casar, a gente assina um papel numa mesa. Quando vai separar, também assina onde? Na mesa. Criança nasceu, assina o documento aonde? Na mesa. Na igreja não tem mesa, né? Pelo menos aqui não tem mesa. Mas veja bem, quando eu faço uma cerimônia, eu sempre coloco a Bíblia onde? No caso é mesa, que lá não dá para levar o púlpito. Então, quando reúne a família, reúne aonde? No chão? Na mesa. Então, muitas decisões na nossa vida são feitas numa mesa. Por que Davi falou de mesa? Você já parou para pensar nisso? Davi podia falar assim, ó, prepara-me um jardim na presença dos meus inimigos, ou seja, me prepara num lugar bonito contra meus inimigos. Mas por que ele falou mesa? Você vai entender agora, igreja. Isso aqui é algo até de família. Davi, ele não comia na mesa com a família dele. Isso é fato histórico, não está na Bíblia, mas é fato histórico descobertos por teólogos que estudam a história de Israel. Então Davi não comia na mesa. Davi era o último a comer e comia o resto da comida. Tanto é, eu não vou abrir agora por causa do tempo, mas quando Samuel chega na casa de Jessé, que é o pai de Davi, está uma mesa preparada, porque o profeta chegou, que é o Samuel, e ele viu os filhos de Jessé, e Deus estava dentro do coração de Samuel. Não é nenhum desses que eu escolhi, não é nenhum. Então Samuel pergunta, ô Jessé, você tem mais algum filho? Porque todos que eu vi, nenhum agradou ao Senhor. E aí Jessé fala, tem um meu filho mais novo. Ou seja, era para ele ter chamado o filho há tempo, mas o desprezou. Aí Samuel falou assim, manda ele vir, porque não sentaremos à mesa até que ele venha. E ele fala de que aí? Prepara o quê? Uma mesa. Por que Davi falou isso? Esse detalhe aqui. Quando Davi chegou, mal Davi abriu a porta, quando Samuel olhou ele, Deus falou para Samuel, é esse aí o que eu escolhi. Aí Samuel no coração falou assim, o Senhor ainda é um menino? Aí Deus fala, não olhe para a aparência, ô Samuel, porque eu não vejo como os homens veem. Vocês veem a aparência. Eu vejo o quê? O coração. Foi o único dia que Davi conseguiu sentar numa mesa e comer decentemente. Deus honrou ele naquele dia. Agora eu vou ler para você entender melhor. Vamos ler. Preparas-me, o versículo 5. Preparas-me uma mesa
Na presença de quem? De seus adversários. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice. Então olha para mim. Foi naquele dia que Davi foi ungido. O óleo desceu sobre ele, no meio da sala, da casa. Primeiro jantaram, comeram, depois ele foi o quê? Consagrado. Na presença dos adversários. Sabe o que é um adversário? É alguém que está contra você. Pode ser parente, colega de trabalho, não interessa. Os irmãos de Davi eram adversários de Davi. E o próprio pai, infelizmente, também era. Porque não chamou ele antes, podia ter chamado. Chamou os outros, por que não chamou Davi? O que me deixa intrigado é que os irmãos de Davi estavam tudo em casa. Os marmanjos, né? Os fortões, tudo em casa. Davi estava trabalhando. O mais novo estava trabalhando. E os mais velhos, que deveriam dar exemplo de garra e de guerra, estavam em casa. Por isso, quando Samuel chegou, Deus pensou assim: eu não vou escolher um sujeito que não quer trabalhar, que não quer lutar pela vida. Eu vou escolher um guerreiro que está lá fora. Nenhum irmão de Davi enfrentou leão, mas Davi enfrentou. Nenhum irmão de Davi enfrentou o urso, mas Davi enfrentou. Nenhum irmão de Davi dormia no relento, mas Davi dormia. Olha que situação. O rapaz mais novo era o que era exposto ao perigo, mas Deus era com ele. E não é assim com você também? Às vezes você diz assim: pastor, minha família é grande, mas eu não sei porque eu sou a pessoa que mais passo lutas. Sabe por quê? Porque você é uma escolhida, é um escolhido de Deus. É por isso. Você é uma escolhida, é um escolhido, e você incomoda o mal. Se você não incomodasse o mal, você era mais um. Mas você não é mais uma nem mais um. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Amém? Por isso você passa a luta. Diga glória a Deus. E outra coisa, a luta que você passa e eu passo também, será que eles iriam aguentar se estivesse no nosso lugar? Eu creio que não. Porque Deus não permite uma luta que seja maior que nossas forças. Há quem diga: se eu fosse tu, eu não aguentava tanto. Tem gente que fala assim. Eu no teu lugar não sei se eu aguentava. Claro, não é uma escolhida, nem um escolhido, mas você aguenta. Porque você é forte. Diga: eu sou forte. Deus é comigo. É isso aí, igreja. Deus é grande, Deus é contigo. Quem entendeu essa parte da mesa aí? Aí, para terminar, o versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você viu o que ele falou? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Eu recebo essa bênção. Faz assim na sua cabeça. Eu recebo essa bênção. A bondade de Deus e a misericórdia acompanhando a gente todos os dias da vida. Não é alguns dias da vida, é todos os dias. Nos dias ruins, a bondade e misericórdia estarão contigo. Nos dias maravilhosos, a bondade e misericórdia estarão contigo. Nos dias de paz, a bondade e misericórdia estarão contigo. Nos dias de guerra, a bondade e misericórdia estarão contigo. É todos os dias. Essa é a garantia que Deus deu para todos nós. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Quem entendeu a palavra de hoje? Amém? Amém. Então, olha, o Senhor é o teu pastor, o meu, nosso pastor, e nada nos faltará. Deus é conosco, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por favor, igreja. Louvado seja Deus.